Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Quem está cansado, diga aleluia. Eu gosto de crente, que crente é sincero, irmãos. Poder sentar, meus amados. Pastor Francisco, alegria ver o Senhor. Amém. Pegue a sua Bíblia, meu irmão, vamos abri-la. No livro de Números, bem no início da Bíblia. Saudar aqui, irmã Valquíria. A gente só se vê pelas redes sociais, mas hoje a gente está se vendo pessoalmente, né? Irmã Valquíria é uma guerreira aí de oração com a gente, nas semanas de oração. Uma alegria ver a irmã Valquíria, que me conheceu quando eu era apenas um gurizinho. Amém? Louvamos ao Senhor nessa noite pela vida da irmã Valquíria. Números, capítulo de número 13. Eu quero convidar você e desafiar você hoje para nós sairmos daqui vitoriosos. Você crê nisso? Diga amém. Irmão, Jesus nos chamou para uma vida vitoriosa. Isso não quer dizer que nós não vamos ter medo, mas nessa noite eu quero junto com você meditar numa passagem bíblica, e hoje eu quero compartilhar com você essa palavra com o tema vencendo o medo. Amém? Vencendo o medo. Números capítulo 13, versículo de número 31, e diz assim: porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que come os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém. Recline a sua fronte, coloque a sua Bíblia sobre o seu assento. Recline a tua fronte, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, graça, bondade e misericórdia, estamos aqui nessa noite, Jesus, no culto da fé. E cremos, Senhor, que pela fé somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Senhor, eu não sei quais são as lutas, não sei quais são as adversidades, não sei qual é o momento que o teu filho e a tua filha está enfrentando, mas eu sei de uma coisa, Senhor: aquele que em ti confia, Senhor, não é desamparado. Aquele que em ti coloca a sua confiança, Senhor, está seguro como uma rocha inabalável, Senhor. E como diz o salmista no Salmo 46, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. E nós cremos na tua palavra, Senhor, que é fiel e justa para gerar fé nos nossos corações. E assim podemos, Senhor, ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, meus amados. Queridos, muitas das vezes nós enfrentamos circunstâncias em nossa vida que parece que são insuperáveis, que às vezes parece-nos que vamos sucumbir a esta circunstância. Tenho a alegria de ver aqui a nossa querida irmã Renita, irmão Ivo, né? É uma alegria. Eu olhei para a irmã Renita agora, me lembrei de uma circunstância, posso falar aqui, irmã Renita, uma circunstância que ela passou no hospital, e talvez alguns, né, irmão Ivo, diziam: eu acho que dessa vez a Renita não sairá do hospital. Ela teve uma baixa das suas taxas no seu sangue, que brotavam por vezes
hemorragias na sua pele, subcutâneas, né, irmã Renita? E parecia ali que a irmã Renita não sairia do hospital. Circunstâncias que talvez geraram medo, né, irmã Renita? Geraram ali pavor, irmão Ivo. Momentos de adversidades profundas. Mas eu sempre me lembro que eu perguntava para o irmão Ivo: como é que está, irmão Ivo? Tudo bem. Com aquele sorriso característico seu, irmão Ivo, que eu estou imaginando agora debaixo da máscara. De uma fé que confia no Senhor. E Deus, com a sua mão poderosa, foi lá naquele hospital e arrancou a irmã Renita de dentro daquele quarto, quando tudo dizia que não, irmãos. A questão, irmãos, não é nós não termos medo na nossa vida. A questão é como nós lidamos com o medo. Porque o medo, irmãos, diz-nos aqui, por exemplo, o medo é um sentimento que gera uma sensação que proporciona, irmãos, um estado de alerta diante de algo que nós não temos certeza. E geralmente o medo vai desencadear na pessoa a chamada ansiedade, que é o medo por aquilo que pode acontecer. Não quer dizer necessariamente que irá acontecer. E o que geralmente o medo faz com as pessoas? O medo gera em nós reações químicas tão poderosas que ele nos paralisa. Pergunta é, irmãos, quem é que quando criança nunca teve medo no escuro? Eu saía da igreja aqui ontem à noite com a minha filha, de 8 anos de idade, e os meninos apagaram todas as luzes da igreja. Quando eu desci, entrei na igreja, ela apertou a minha mão e disse: que foi, filha? Eu estou com medo, pai. O que o medo nos faz? Nos paralisa ou gera reações em nossa vida do desconhecido. E aí, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina grandes verdades. Por isso que quem anda com Cristo, irmãos, não é que ele não vai ter medo, mas ele vai ter segurança. E gera na sua vida a certeza de que se Cristo está comigo no barco, tudo vai bem. Então eu consigo gerar em mim coragem para enfrentar a circunstância. E aí entra um elemento poderoso nas nossas vidas chamada fé. E a fé é essa capacidade de, mesmo nós não vendo, nós temos a convicção que se que Cristo comigo no barco vai, tudo vai bem, eu vou chegar ao final, eu vou passar por essa prova, eu vou passar por essa circunstância, e eu serei mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Por isso, irmãos, que quem tem fé em Cristo vence o medo. Aquele que tem a fé em Cristo não deixa o medo paralisar as suas reações, porque o medo paralisa as nossas reações. E quando nós olhamos aqui para esta meditação bíblica, e alguns apontamentos nessa meditação bíblica, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto bíblico, no versículo de número 31, é que o medo faz com que nós não tenhamos fé no poder de Deus. E não é por falta de experiência, porque cada circunstância requer de nós um posicionamento. Diante das circunstâncias que se levantam na nossa vida, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, que a tribulação ela produz a paciência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. Então, em todas as circunstâncias em que nós vamos enfrentá-las, são experiências novas. Quando os filhos de Israel, neste capítulo de número 13, eles espiam a terra, eles veem que a terra é boa, mas também vê algumas coisas que geram desconforto e medo.
Só que em vez de eles colocarem a fé nas suas experiências com Deus, ou seja, em vez de eles olharem para a circunstância e disseram: se Deus nos fez passar o mar vermelho em pé a seco, se Deus nos sustentou em meio a um deserto sem água, então o Senhor também tem poder para nos fazer conquistar esta terra. Ao invés disso, o medo gerou neles a falta de fé no poder de Deus. Os seus olhos, em vez de olharem para Deus, eles olharam para a circunstância. Por isso, irmãos, quando eu olho, eu amo a Bíblia Sagrada por causa disso. A Bíblia Sagrada nos traz revelações e experiências dos heróis bíblicos. Quando Davi tinha uma circunstância que ele não encontrava socorro, diz o Salmo de número 121, eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Quando ele fala isso, ele está dizendo: eu estou procurando na esfera humana a solução para os meus problemas. Nessa esfera eu não encontro a solução. Então o que eu faço? Eu elevo os meus olhos ao alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando nós olhamos para a circunstância, o medo nos fará ter falta de fé. E nós paralisamos e não cremos no poder de Deus. Nós não cremos que Deus pode. Irmãos, toda vez que você tira o olho da direção de Deus, você coloca a sua visão no problema, pode ter certeza que você está fadado ao fracasso. Um exemplo muito claro bíblico disso é que enquanto Pedro, ali na travessia do mar da Galileia, em que ele estava andando sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus, ele continuava caminhando sobre as águas. Mas quando ele começou a dar ouvido ao vento, como ele começou a prestar atenção no vento, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Eu gosto muito de um versículo que está escrito no Salmo 126, que diz que o Senhor fará com que os meus pés sejam como a das corças. Ou seja, o Senhor me fará saltar sobre as lutas, o Senhor me fará saltar sobre as adversidades, o Senhor me fará andar sobre as minhas arguras, ou seja, sentimentos de tristezas. Tem alguém comigo aqui nesse culto? Tem alguém em casa nos assistindo nessa noite? Então, em nome de Jesus, diga para você mesmo: eu não vou olhar para o meu problema, eu vou olhar para o Deus que é maior que o meu problema. Eu não vou olhar para a minha luta, eu vou olhar para o meu Deus que vence qualquer luta. Eu não vou olhar para a minha enfermidade, eu vou olhar para Deus que pode curar qualquer enfermidade. Eu não vou olhar para o meu problema, eu vou olhar para o meu Deus que pode solucionar qualquer problema. Minha pergunta é para você nessa noite: o que o medo tem feito com você? O medo tem feito você reagir e dizer Deus é maior? Ou o medo tem paralisado você e você tem falta de fé no poder de Deus? A segunda coisa que me salta aos olhos nesse texto é que quando eles olham para aqueles gigantes, diga comigo, gigante. Quando eles olham para aqueles gigantes, a coisa mais triste que eu vejo nesse tempo, irmãos, e interessante que nos personagens bíblicos alcançam a mesma expectativa, que é da inferioridade. Se você prestou atenção no texto bíblico, no versículo de número 33, eles dizem assim: eles fazem uma autoimagem sua. Irmão, não é nem o gigante que fez análise. Eles olharam para ele e disseram: nós somos como gafanhotos. Coisa triste, irmãos, é quando nem você acredita em você. Coisa triste, irmãos, é quando nós olhamos: que desgraça de vida eu tenho. Irmãos, vamos repreender isso no nome do Senhor Jesus.
Isso é a voz do inimigo falando aos ouvidos. Irmão, você é imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou você, irmãos, Deus já projetou todas as chaves da sua vida. O que eu quero falar com isso, queridos? Que ao mesmo tempo que Deus já colocou em você todas as chaves, Deus também já desenhou todas as portas. Só que o diabo, irmãos, o papel dele, João capítulo de número 10, diz que o diabo vem senão a roubar, matar e destruir. O objetivo do diabo, irmãos, é dizer para você que você não vale nada, que você não vai sair do lugar, que você nasceu para ser um desgraçado, que você nasceu para ser um derrotado. Mas não, Jesus já projetou você. Quando Ele criou todas as coisas, diz que todas as coisas foram criadas por Ele, e por meio dele. Colossenses capítulo 1 diz que todas as coisas foram criadas por Ele, e por meio dele todas as coisas foram feitas para exclusivamente glória sua. Ei, meu irmão, você foi criado para a glória de Deus. Aleluia. Mas quando o medo, e o medo é uma coisa terrível, o medo, irmão, gera paralisia. E o medo, quando eles olham para os gigantes, eles olham e dizem: nós não temos condições, nós somos gafanhotos, insetos, um espírito de inferioridade. Irmãos, quando eu olho para a história bíblica, eu amo história bíblica, sou um apaixonado pelo Velho Testamento, amo a graça de Deus, mas amo o Velho Testamento, porque há enormes heróis da fé que testificam de um Deus que tudo pode. Irmãos, quando o profeta Eliseu está ali na sua casa, e o Senhor revelava ao coração do profeta Eliseu todos os planos do rei da Síria, o rei da Síria ficou endemoniado, porque ele dizia: como é que alguém pode saber o que é que eu tenho planejado no secreto da minha recâmara? E alguém diz para ele: há um profeta. Diga glória a Deus que ainda tem profeta. No nosso tempo ainda tem profeta, pastor Francisco, pastor Adão, ainda no nosso tempo tem profeta. Aleluia, Jesus. E a palavra diz que Deus revelava ao coração do profeta Eliseu tudo que o rei planejava na sua recâmara secreta. Aquele rei ficou endemoniado, mandou um exército para capturar o profeta Eliseu, cercaram a casa do profeta. Quando o moço abre a janela, vê um exército terrível cercando a sua casa, ele diz: profeta, eu estou parafraseando o texto bíblico para você entender, profeta, hoje a gente morre. Profeta é hoje que, olha o medo paralisando, irmãos, olha o medo segurando. Irmãos, eu tento assim com a minha imaginação, eu gosto muito de imaginar o profeta numa tranquilidade, como que faz assim: sabe nada, inocente. Senhor, abre a visão do moço. Irmãos, o medo rouba a nossa visão. O medo só nos faz enxergar para baixo, em vez de nós olharmos para cima. O medo só nos faz enxergar para o chão, em vez de nós olharmos para frente. Vença no nome do Senhor o medo, irmãos. Eu me lembro aqui, eu estou olhando o irmão Omar. O irmão Omar sempre tinha um conflito no seu coração. Posso falar aqui, varão? Vou falar, azar, depois você puxa a minha orelha. Ele trabalhava com a sociedade, muitos anos ali na esquina da Santa Clara com a São Paulo. Pastor, eu vim aqui, fazia as queixas dele, do seu coração. Pastor, ora por mim, tem um projeto assim, mas não conseguia, né, Omar? É ou não é? Por quê? Porque a gente fica na incerteza, não tira a razão do irmão. Será que eu não vou dar um passo maior que a perna? Será que eu não vou avançar mais do que eu posso? Até que vamos orar, varão, Deus vai providenciar as coisas na sua vida. Até que certo dia chegou alguém para ele e disse: olha,
Eu tenho um pavilhãozão lá na BR-116. Acho que é o dobro quase do tamanho da oficina lá, né, irmão? Onde você tinha oficina, né, Omar? Entra até caminhão lá para dentro. Enorme. Aí ele veio, conversou, falou para mim: vamos orar, varão, se for de Deus vai dar tudo certo. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, está lá no espaço. Tinha ali alguns problemas também. E nós colocamos na presença de Deus. Deus resolveu tudo, irmão. Hoje ele é proprietário único da sua empresa. Hoje ele trabalha exclusivamente para ele e para a sua família. Hoje o seu filho é o cooperador, braço direito, esquerdo, né? Eu estou profetizando já, tá, Natan? Amém, Jesus? E estão sendo abençoados ali no seu trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas teve que vencer o medo, teve que dar o passo. Se não desse aquele passo, ele estaria até hoje ali na esquina da Santa Clara, na São Paulo, naquele prédio horroroso. Quem entendeu, diga amém. Você precisa vencer o medo, irmãos. Pastor, qual é o maior símbolo que Deus está comigo? Paz. Aonde Jesus está, irmãos, a paz e tranquilidade. Se não tem paz, Deus não está no meio, irmão. Se não tem tranquilidade, Deus não está no meio. Porque Deus, irmãos, aonde a presença de Jesus está, a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 9, que Ele é o príncipe da paz. Em João capítulo 14 ele diz: eu deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá, deixo-vos a minha paz. Jesus está no negócio, irmãos, tem que ter paz. Jesus está, irmãos, na direção, tem que ter paz. Oh, glória a Deus, aleluia. Então vai em frente, olha para você e diz, que nem disse o profeta Eliseu: ô moço, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Com toda a tranquilidade o profeta olha para o moço e diz: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Eles podem ter o maior número, mas nós temos o maior Deus. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, a hora está correndo, eu preciso orar por você. Outra coisa que salta aos meus olhos no texto, irmão, no versículo número 32, nós lemos aqui que os 10 espias espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Eles infamaram. O que é infamar? Falar mal. Essa terra é terra que devora os seus habitantes. O que é isso, irmão? Pessimismo. Irmãos, o medo, ele gera um pessimismo, que ele além de paralisar, a pessoa não consegue ver nada mais do que a circunstância adversa que a cerca. Não vai dar certo. Não, esse projeto aí não vai dar certo. E ainda pior ainda é quando ainda o pessimista, ele diz assim: não vai dar certo, Deus não está nesse negócio. Irmão, vou ensinar uma regrinha básica aqui para você. O que você tem sonhado, glorifica o nome de Deus? O que o teu coração tem desejado, é para a glória de Deus? Primeira regra. O que você vai fazer na sua vida, que você tem sonhado na sua vida, que você tem projetado, é para glorificar Deus ou é para glorificar você? Agora pegou, né, pastor? Bom, se é para glorificar Deus, amém. Segunda coisa, irmãos, o que você sonha, o que você deseja, o que você quer conquistar, é para abençoar vidas, ou para vanglória própria, para satisfação própria? Como assim, pastor? Sim, meu irmão, se você pegar a palavra de Deus, irmão, vou chamar a sua atenção. Tem uma irmã que diz: pastor, estou adorando jargão. Amém, então eu vou usar bastante, né? Eu vou falar. Tem gente que a gente lê aqui o texto da Bíblia e não presta atenção. Não abre o seu ouvido e não medita. Se você pegar, tem uma chave bíblica,
Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, que texto é esse? Não, fica tranquilo, não levanta a mão, não fala nada, mas não ficar com constrangimento. É o texto que eu leio sempre na oferta. Misericórdia, eu leio sempre esse texto na oferta. Tem uma chave dentro daquele texto, da oferta, que diz assim, que o Senhor vai nos enriquecer. Ou pelo menos alguém disse aleluia aqui nessa noite, Jesus. Custou, mas saiu. O Senhor vai nos enriquecer. Quem levanta a mão? Eu levanto porque eu quero. Mas para que Deus vai nos enriquecer? Aí que vem a resposta. Para que Deus vai te enriquecer? O texto dá a resposta. Para toda beneficência. Deus vai te enriquecer para você abençoar os outros. Se o crente não entende essa chave bíblica, para que Deus vai tornar ele rico? Se pobre ele é mais fiel. Quem você acha que é mais fiel, o rico ou o pobre? Irmão, eu tenho 47 anos de idade. Eu nasci dentro da igreja. Irmão, eu já vi todo tipo de crente. Mas o crente mais fiel é o pobre. Ele está na miséria, ele está na desgraça, irmão. Ele vai a pé para o culto. Dá glória a Deus e aleluia. Fiel nos cultos. Não tem carro para ir para o Laranjal. Não tem às vezes dinheiro nem para comprar erva mate para tomar mate. O que eu vou fazer? Eu vou para a igreja. Aí ele ora, jejua, consagra, paga preço. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, nós somos hoje, eu não estou falando de igreja chama viva, irmãos, mas a igreja dos nossos dias é uma igreja, independente se seja chama viva, batista, Assembleia de Deus, quadrangular, seja qual for. Irmãos, a igreja hoje é rica. E quando eu falo igreja rica, eu não estou falando do templo, eu estou falando das pessoas. Verdade, irmãos. Quem estava nos 34 anos de idade aqui, apareceu uma foto aqui do tabernáculo. Quem lembra? Quantos carros tinha na foto? Estou falando que não presta atenção. Tinha 3 carros. Agora pergunta quantas bicicletas tinha do lado da igreja. Não dá nem para contar. E não saiu na foto porque devia ter um cavalo prendido do outro lado da foto assim. Com uma charrete largada assim. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, o que o senhor está falando que o crente não pode enriquecer? Não, é que quando Deus quer enriquecer você, Ele quer enriquecer você para um propósito. Para que você use a sua riqueza para a beneficência. E quanto mais você usar, mais vai crescer a tua riqueza. Não teve ninguém que pegou a chave aí, né, irmão? Estou profetizando aqui nessa noite para você. Que Deus vai enriquecer você e você vai usar essa riqueza para o bem. E quanto mais você usar para o bem, mais Deus vai enriquecer você. Quanto mais você usar para o bem, mais Deus vai enriquecer você. Quanto mais você usar para o bem, mais Deus vai enriquecer você. Agora, quem é seguro nas suas riquezas é que nem o jovem rico de Lucas capítulo 18, que quando Jesus falou para ele, faz o seguinte, larga tudo que você tem, vende, dá para os pobres e me segue. A Bíblia diz que ele sai dali entristecido porque era possuidor de muitas riquezas. Será que o problema dele era as riquezas? Não, o problema dele é que o coração dele estava nas riquezas e ele estava seguro nas suas riquezas. Agora, quando você dá para Deus as suas riquezas, Deus te devolve 12 vezes mais. Pastor, de onde é que o senhor tirou isso? Se lembra do menininho que Jesus estava lá numa multidão e ele diz assim, eu não posso despedir essa multidão sem comer nada? Quem lembra dessa passagem bíblica? Filipe afoito, né, Tati? Filipe afoito diz assim, Senhor, nem com 200 dinheiros nós vamos conseguir dar de comer para essa multidão.
A gente fala 200 dinheiro, hoje é 200 real na nossa... Não, irmão. Sabe o que significa 200 dinheiro nessa expressão de Filipe? Quase um ano de trabalho. Um dia de trabalho era um dinheiro. Quem está entendendo aqui, irmão? Aí vem lá um gurizinho com 5 pães e 2 peixinhos. E empresta para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse para os discípulos: ei, pega 12 cestos aí. Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes, reparte em 12 cestos. Oh, Jesus. Aleluia. Só que antes de fazer isso, ele levanta para o céu aqueles 5 pães e 2 peixinhos. É o que eu tenho. E diz: Senhor, eu te dou graças. Irmão, quando você começar a agradecer aquilo que Deus tem colocado na sua vida, Deus vai multiplicar. Vou te dar uma outra chave poderosa nessa noite. Para de reclamar e começa a agradecer. Quantas vezes você olha para o seu carro e diz: que porcaria de carro é essa? Não, irmão, olha para o teu carro e diz: Senhor, eu te dou graças pelo carro que tu me deu. Esse camarada entra em casa e diz: puxa, essa desgraça de casa que não era a que eu queria para minha... Não, irmão, para de falar isso, irmão. Diga assim: Senhor, eu te dou graças pela casa que tu me deu. E a Bíblia diz que Jesus reparte entre os 12 e diz para eles: sirva. Irmão, comeu toda a multidão, em torno de 15.000 pessoas. Você sabe o que é isso? E quando os discípulos voltaram com os 12 cestos vazios. Quem lembra da passagem? Quem lembra da passagem, irmão? Voltou com os 12 cestos vazios? Como é que voltou o cesto, irmão? Não, fala, como é que voltou o cesto? Mas o cesto não estava vazio? Irmãos, o menino entregou tudo que tinha para Jesus. E quando ele entregou tudo para Jesus, e Jesus abençoou, quando voltou para ele, voltou 12 cestos cheios. Toma aqui, menino, tu me deu 5 pães e 2 peixinhos, eu te devolvo 12 cestos cheios. Quando você entrega tudo para Deus, Deus te devolve 12 vezes mais. Quem está entendendo aqui, irmãos? Não tenha a mão de abrir mão de tudo que você tem para Jesus. Abra a mão da sua família para Jesus. Tem gente lutando para ganhar família, mas ainda não entregou a família toda para Jesus. Larga na mão de Jesus a tua família. Tem gente que não conseguiu ganhar o esposo para Jesus ainda. Irmã, entrega o esposo para Jesus. Diga: Jesus, eu te dou o meu esposo. Toma que é teu. Não vou reclamar mais. Tem gente que não conseguiu ganhar a esposa para Jesus. Não reclama, irmão. Entrega a esposa para Jesus. Jesus, toma a esposa que é tua. Não quero fazer que nem Adão. A esposa que tu me deu. Não, Jesus, eu quero que tu tome conta, abençoe minha esposa. Faça com ela o que tu desejares. Filho problemático? Entrega na mão de Jesus. Jesus, eu estou te dando meu filho de presente. Foi tu que me deu? Eu te devolvo agora que nem Ana. Que maravilha, Jesus. Pastor, eu não estou entendendo metade dos personagens que o senhor está falando. Então leia a Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Amém? Última coisa que o horário estourou. Que me salta os olhos aqui, irmãos. O medo nos dá uma visão distorcida da realidade. Por quê? Porque ele se transforma em um óculos. O mundo é segundo a lente que você está enxergando ele. Agora, se você vê uma situação, irmãos, olha o que eles disseram aqui. Nós também parecíamos para eles como gafanhotos. Irmão, eles nem tiveram contato com o gigante. Irmãos, tem gente que assim, o problema nem começou na vida dele e já está sofrendo por antecipação.
A luta nem começou, ele já está angustiado. A circunstância nem se desenrolou, ele já está sofrendo. Por quê? Porque o medo nos dá uma visão distorcida da realidade. Agora, quando nós colocamos os óculos da fé, irmãos, nós temos uma visão cristalina de que lá na frente eu serei vitorioso pelo nome de Jesus. Lá na frente, quem garante a vitória é Jesus. Lá na frente, quem garante que eu vou atravessar o mar encarpelado, como diz a canção antiga, né, Alessandro? O mar encarpelado eu não posso atravessar. Mas se Jesus... Quando eu pego a passagem do Evangelho de João, irmãos, Jesus chega para os seus discípulos e diz: subam nos barcos e atravessem o mar. Irmãos, quem é que deu a ordem de atravessar o mar? Foi Jesus. Se Jesus disse que você vai chegar do outro lado, irmãos, quem sou eu para duvidar? Esses dias o irmão chegou para mim e falou uma situação, eu olhei para ele e disse assim: irmão, você tem certeza? Sim, pastor, Deus respondeu. Então, se Deus falou, está falado, eu não sou louco para dizer o contrário. Vai em paz e não peques mais. Irmão, se eu tenho certeza que foi Deus que me falou, quem sou eu para dizer que você não faça? Agora, quem falou foi Deus, então é Ele que garante, não é o pastor. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, coloque nessa noite, em nome de Jesus, os óculos da fé. E tem uma visão cristalina do que Deus tem reservado para você. Diga nessa noite para o seu coração e se coloque de pé: oh, glória a Deus. Eu tinha no mínimo mais 6 coisas para falar, mas o horário não permite. Mas eu gostaria de dizer algumas coisas para você. Não permita que o medo gere em você desespero. Jesus está no controle. O salmista no Salmo 40, ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor. Irmão, está no momento de angústia, de desespero, clame ao Senhor. Coloque no Senhor a sua confiança. Quem coloca no Senhor a sua confiança, como diz o Salmo 46, o Senhor dos exércitos é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Oh, glória a Deus. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o nosso refúgio. Não se desespere. Irmãos, quando a gente está paralisado pelo medo, quer ver? Vou dar 2 características importantes, eu encerro aqui. Gostaria eu de pregar mais umas 2 horas. Mas 2 características de uma pessoa que está paralisado pelo medo e perdeu a fé por causa do medo. O medo arranca de você a presença de Deus e transforma o seu coração num murmurador. Quer ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, aquele que tem fé e aquele que não tem fé? Olha os israelitas, ouviram aquele testemunho desgraçado. Não vou chamar nem de testemunho, vou chamar de testemunho. E a Bíblia diz então que inflamou o coração, e o povo diz: nos tirasse do Egito para morrer no deserto. Era melhor que nós tivéssemos ficado no Egito. Irmãos, o medo transforma um adorador em um murmurador. Irmão, fuja do murmurador. Se tiver alguém que está murmurando perto de você, irmão, sai de perto dessa pessoa, essa pessoa vai contaminar você. Ande com quem ama adorar a Deus. O saudoso irmão Lázaro, lembra do irmão Lázaro? Ande com gente que gosta de cantar o hino do Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Segunda característica do camarada que perde a unção de Deus, que vive agora não mais uma vida de fé, é que ele é ingrato. Camarada é ingrato, ele se torna que nem o jumento, coitado, né? Os bichinhos tão bonitinhos, e o pessoal, de uma forma às vezes até pejorativa, né? Compara o jumento com um camarada idiota, né? É porque o jumento empaca e não vai, irmão. Quem lembra de Balaão? Lembra de Balaão?
Nem conheço, pastor. Leia a Bíblia, irmão. Está lá na Bíblia, em Números, Balaão, profeta que foi pago para amaldiçoar os filhos de Israel. Aí, olha assim, irmão, recebe aí. Já levanta a mão para receber. Oh, glória a Deus. Irmão, quando abrirem a boca para amaldiçoar a sua vida, só vai sair bênção dessa boca. Balaão foi querer amaldiçoar os filhos de Israel, abria a boca e só saía bênção, pastor Francisco. Balaão ia amaldiçoar, só abençoava. Aí o rei Ameleque falou assim: cara, eu paguei você para amaldiçoar, não foi para abençoar. Meu Deus do céu. Eu paguei o cashback. Eu usei o dinheiro para pagar você para amaldiçoar, mas você está abençoando. Porque é impossível, disse Balaão, amaldiçoar quem Deus abençoou. É impossível amaldiçoar quem Deus abençoou. Ei, para lá, macho. Aleluia. Pode até tentar, irmão, mas Deus vai converter tudo em bênção. E quando eu olho aqui, irmãos, Balaão estava querendo ir, e pelo caminho que ele estava indo, tinha um anjo do Senhor esperando ele para matar ele, irmãos. Olha que coisa interessante, estou encerrando. E a mula empaca. E Balaão começa, né, pastor Adão? Pau e pau na mula. Olha o que é uma pessoa que é paralisada pelo medo, que perdeu a comunhão com Deus. O cara perde a visão, já falei isso para você. Ele não conseguia enxergar, a mula estava enxergando aquilo que o profeta não estava enxergando. A mula estava enxergando o anjo com a espada para tirar a vida de Balaão, e o profeta, que devia ter visão, não conseguia enxergar. Aí sabe o que Deus faz? Deus abre a boca da mula, a mula começa a falar com ele. Eu não vou aqui relatar todo, mas tem um trechinho que me chama muita atenção e que é o que fecha a mensagem. Ela olha para você e diz assim: puxa vida, eu nunca servi, nunca carreguei a minha vida inteira a você. Aí o profeta olha para é verdade, você me carregou a vida inteira. Então, como quem diz assim: por que você está me batendo? Você não está enxergando o anjo aí na frente com a espada para arrebentar com a sua vida? O que é ingratidão, né, irmãos? O triste da pessoa que perde, é paralisada pelo medo, perde a fé, perde a comunhão, perde a alegria do Espírito Santo na sua vida, ele se torna uma pessoa ingrata. Deus abençoa, Deus dá livramento, Deus provê, Deus cuida. Mas daí numa situação em que parece que o problema é maior que ele, em vez de ele confiar no Senhor, ele começa a murmurar, ele começa a ser ingrato, sendo que a história dele está cheia de coisas que Deus fez pela vida dele. Feche os teus olhos nesse instante, eu estou encerrando agora. Fale uma coisa para o seu coração, não vou nem chamar você à frente porque o horário já estourou. Mas se alguém quiser ficar aqui depois do encerramento do culto e receber uma oração especial, eu fico até o último ir embora. E ainda unjo você com óleo em nome de Jesus. Mas diga uma coisa, se você quiser colocar a mão sobre o seu coração, diga uma coisa para você nessa noite: eu não vou permitir. Diga aí comigo: eu não vou permitir o medo roubar minha fé. Eu não vou permitir o medo fazer eu esquecer que o meu Deus é maior. Eu não vou permitir o medo me paralisar. Senhor, eu não sei qual é a luta, a adversidade, o problema. Eu não sei, Senhor, qual é a circunstância que o teu filho, a tua filha tem enfrentado, mas pela fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pela fé, como diz a tua palavra, pela fé, Senhor meu Deus,
os heróis, eles venceram, Senhor, pela fé, Senhor. Eles, Senhor, suportaram todas as coisas, pela fé, Senhor, meu Deus. Meu Deus, pela fé, pela fé, pela fé. E em Teu nome nessa noite, Senhor, nós declaramos que, Senhor, a fé do Teu filho é revigorada. Nós declaramos nessa noite que a fé da Tua filha é renovada. Nós declaramos nessa noite, Senhor, meu Deus, que a fé, Senhor, vai gerar milagres na vida do Teu filho. Nós declaramos nessa noite, pelo poder que é na Tua palavra, que a fé vai transformar a circunstância na vida do Teu filho. Nós declaramos pela fé, Senhor, que a cura será gerada na vida, Senhor, da Tua filha e do Teu filho. Nós cremos, Senhor, pela fé, que a família será salva. Nós cremos pela fé, Senhor, que o casamento é restaurado. Nós cremos pela fé, Senhor, o medo não vai nos paralisar. Nós vamos vencer o medo em o nome do Senhor Jesus. Jesus vai entrando agora nesse coração atribulado, vai entrando agora, Senhor, nessa vida que está, Senhor, enfrentando adversidades, e começa a gerar fé nesse coração. Começa, Senhor, meu Deus, a levantar o Teu filho, Senhor, pela mão, e começa a dar a ele, Senhor, renovação. Espírito Santo, visita agora. Espírito Santo, visita agora esta vida, este coração, e nós abençoamos os Teus filhos em o Teu nome, Jesus amado. Nós declaramos a vitória em o nome do Senhor Jesus Cristo, e pela fé, Senhor, esses gigantes é que vão se tornar gafanhotos. Pela fé, Senhor, e pela visão da fé, esses gigantes vão se tornar insetos diante dos Teus filhos, e eles serão mais do que vencedores. Pela fé, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós glorificamos o Teu nome. Amém e amém, Jesus.